conosco. Júlia, seja bem-vinda, querida. Quero saber como foi a viagem, objetivo cumprido. Quero saber, né, o que de fato a gente pode trazer de bom depois de mais uma iniciativa de parlamentares brasileiros para tentar mostrar para o mundo que vivemos por aqui, Júlia. Seja bem-vinda. Boa semana, Júlia. Bom dia, Pitoli, bom dia a todos os ouvintes e pessoal do YouTube, da Rádio Auriverde. É um prazer estar aqui novamente no nosso encontro semanal aí, toda segunda. Agora segunda a segunda, né? Então tá dando certo. Obrigada pela oportunidade. A viagem foi, na minha avaliação, excelente, né? Mais uma viagem aí liderada pelo deputado Eduardo Bolsonaro. O Gayer também, né? Mas o Eduardo que tem feito esse trabalho internacionalmente é muito bem feito, que uns uma vez criticavam, hoje já estão vendo que dá resultados, né? Lembrando que foi num CIPEC de Campinas, Pitoli, que eu conheci o atual presidente da Argentina, Javier Milei, e ninguém sabia quem ele era, e já era um contato do Eduardo Bolsonaro, e ele veio em Campinas a convite do Eduardo Bolsonaro. Bom, mas só para fazer uma contextualização, a nossa viagem para Bruxelas, né, que é a sede do Parlamento Europeu, foi assim, foi de uma grandeza, porque a gente conseguiu falar dentro do Parlamento Europeu. Eduardo Bolsonaro falou, né, e bem no momento em que está acontecendo essa história do Twitter Files, né, em que o Elon Musk olha para o Brasil e percebe no Brasil um país que já não tem mais democracia, né, ou já não tem mais tanta democracia assim. Então, a gente conseguiu falar sobre esse assunto, o Eduardo Bolsonaro falou sobre esse assunto, o Gayer falou sobre esse assunto, e eu fiz uma contextualização, eu voltei 30 anos e comecei a falar sobre a primeira reunião do Foro de São Paulo e das relações do Lula com países não democráticos, né? Inclusive, eu trouxe declarações do Lula, que teve uma vez em 2005, que ele falou que a Venezuela, Pitoli, tinha um excesso de democracia, certo? E ao mesmo tempo em que nós estávamos lá na Europa, se você procurar aí no Twitter ou no Google, tem notícias sobre isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, estava na China. E o que Gleisi Hoffmann falou na China? Isso foi noticiado pela Globo News. A nossa viagem não foi noticiada, mas a dela para a China foi. Ela falou que os países ocidentais devem parar de dar lição de democracia na China e que ela quer fortalecer ainda mais, né, que já tem, os vínculos do PT com o Partido Comunista Chinês. Então, você vê que eles estão acelerando demais os planos que sempre tiveram, né, de transformar o Brasil em um país que você não tem liberdade de expressão, que só existe um lado da política, um lado do pensamento, né? Uma perseguição autoritária agora aliada aí ao judiciário. Então, essas coisas que eles planejaram por anos e conseguiram dominar boa parte da burocracia estatal, eles estão acelerando ao máximo, eles querem fazer tudo nesses 4 anos, porque não sabem se terão outra oportunidade, certo? Então, eu falei basicamente sobre esse histórico do PT, né? Porque muita gente um dia acreditou que a esquerda, que o Partido dos Trabalhadores era um partido que defende a democracia, né? E nunca foi, né? Sempre quiseram o autoritarismo, sempre quiseram a ditadura, e agora estão mostrando sua verdadeira face, certo? Então, eu trouxe também o que aconteceu na Venezuela com a Suprema Corte lá, que em um período ali do tempo nunca deu uma decisão contra a ditadura de Hugo Chávez na época e depois de Maduro. Então, isso a gente precisa ficar atento, porque é o caminho que o Brasil está tomando. E o mundo precisa saber disso. O mundo precisa saber, porque o Brasil é um país muito importante na comunidade internacional, né? Nós aí temos a questão do agronegócio muito forte,
E isso impactaria em várias questões mundo afora. Também fomos ao Tribunal Penal de Haia apresentar aí as violações de direito que estão acontecendo aqui no Brasil para, enfim, tentar uma punição para quem está violando esses direitos, né? Porque o devido processo legal também é a base da democracia. E o que aconteceu nos julgamentos do dia 8 de janeiro, com pessoas sem foro sendo julgadas já em última instância, então, se você já é julgado por última instância, você não tem quem recorrer, vai recorrer para quem? Para Deus, né? É só disso, só, né? Só dessa maneira, porque não tem a quem você recorrer acima do STF. Essas pessoas jamais deveriam estar sendo julgadas e agora eles estão querendo criar uma conexão, fizeram busca e apreensão no Jordi, no Ramalho, para dizer que existe no Jordi, para dizer que existe uma conexão com alguém de foro privilegiado, mas isso nunca existiu. Então, isso quebra o devido processo legal. Então, isso que a gente precisa levar para fora do país, para que entendam que direitos estão sendo violados. Nós temos aí, por exemplo, Silvinei Vasquez, ex-diretor da PRF no Brasil, no governo Bolsonaro, que está preso sem ter nada contra ele. Eu visitei Silvinei na cadeia quando ele estava com 20 dias preso, certo? Depois tentei fazer outras visitas e Alexandre de Moraes, eu pedi permissão, não foi permitido. E está há mais de 8 meses. Tem o Daniel Silveira, que ganhou o indulto do presidente, depois revogaram. Então, a lei no Brasil ela não vale mais nada, né? E isso é violação de direito. E quando você vive num mundo, num país, aliás, numa sociedade que, eu gosto muito de falar essa frase, que o crime não tem castigo, nós acabamos tendo o castigo sem crime. E mais, Pitoli, tenho falado que isso aconteceu porque o tirano, ele só avança se ele não tem um limite, né? E o poder que poderia colocar um limite nesses abusos, né? O Senado da República, o presidente do Senado, que pode pautar aí um impeachment, ou enfim, não tem se movimentado ao longo dos anos. E dessa forma, as coisas foram escalando e chegando aonde estamos. Chegando aonde estamos, pontuo. Tivemos um editorial da Folha de São Paulo, né? Alguns veículos de comunicação que antes não estavam olhando para o problema, agora começam a olhar, né? Antes tarde do que nunca, acho que é muito tarde, mas tivemos um editorial da Folha de São Paulo dizendo que acho que não foi editorial na Folha, foi um artigo do Green, que era do The Intercept, ele falando dos abusos de Alexandre de Moraes e que esses abusos devem parar, né? Mas então isso está tomando também agora uma proporção ainda maior, porque talvez algumas pessoas estejam percebendo que isso não vai ficar restrito aos conservadores, à direita, né? Isso, a tirania, a censura, o autoritarismo, ele avança para qualquer lado que seja quando preciso. Ele começa com um grupo e depois ele avança e vai atingir Sim. a todos. E é Julia, isso que nós temos que entender. Julia, e tem um detalhe, hein? Vem aí a lei da mentira, hein? Depois daquela fala asquerosa do Lula na última semana, tem muita gente que leva na brincadeira, sabe? Tem gente que leva tentando zombar. Lula falando da lei da mentira, que deveria ser proibido mentir, quem mentir deve ir pra cadeia. Quem levou na brincadeira essa fala está errando, hein? Ele fala com essa sutileza de um mentiroso, né, convicto, mas o que ele está propondo de fato é que quem falar diferente daquilo que ele entende que seja o correto, ou que Alexandre de Moraes entenda que seja o correto, vem aí a lei da mentira. Eu não vi brincadeira naquela fala não, viu, Júlia, do Lula, não sei o quanto você o acompanhou, diante daquela situação asquerosa, repito, né? Não, eu sou contra a mentira e tal. Ó, esse chicote vai estalar de novo, hein, Júlia? Vem aí a lei da mentira do Lula, hein? O Pitoli, você sabe que eu vi uma declaração do André Marcília, que é um jurista que fala muito em liberdade de expressão,
e ele falou uma coisa assim, que o STF, hoje, ele considera a liberdade de expressão no país um risco, né? Não mais um direito, um risco. Então, as coisas estão se invertendo, como falei no início, muito rapidamente. Sobre essa declaração do Lula, né, a lei da mentira já tentaram passar, que era a lei das fake news, né? Que nós chamamos de lei da censura. Porque você acha que se falassem uma fake news contra mim, que todo dia falam no Twitter, você abre ali, bota Júlia Zanata no Twitter agora, na busca. Você vai ver, me chamam de nazista, me chamam de tudo que você pode imaginar. Você acha que eles iam coibir essas mentiras que falam sobre a Júlia Zanata ou iam controlar o discurso daqueles que eles chamam de nazista, fascista, só porque são adversários políticos? Então, isso está bem claro, e quem não entendeu, me desculpa, está precisando estudar mais um pouquinho, né? Inclusive deputados que não entendem isso ou que votam por puro interesse próprio, né? Porque estão atrás de outras coisas que não a liberdade, que o país seja um país decente e livre. Júlia... Mas nós tivemos a lei das fake news. Fala, Peter. Não, pois não. Pode concluir, por favor. E outra coisa que eu quero pontuar aqui, se você não acredita, bota no Google aí. A Venezuela recentemente aprovou uma lei chamada Lei contra o Fascismo. Eu falei isso, acho que no outro programa na segunda-feira. E essa lei contra o fascismo é o quê? Punir tudo. O que é fascismo hoje? Ah, não gosto da Júlia, é fascista. Ah, eu não gosto da cor verde e amarela, é fascismo. Ah, ser muito resiliente é fascista. Tudo é fascista. Então, é controle social, ataque à liberdade de expressão, ataque à democracia. O Lula está falando o que nós já estamos vivendo. É aquilo que eu repito. O Lula sonha, não à toa manda a Gleisi Hoffmann lá para a China, sonha com controle social. Ele já elogiou, disse que tem orgulho de ser comunista e já elogiou a China, que tem um partido único, muito forte. Ele usou essas palavras, né? Ele quer um Estado forte, um partido forte. Nós não, nós queremos o povo forte. Nós queremos a vontade popular forte. Nós queremos a opinião, a liberdade de expressão do povo forte. E ele quer o contrário. Ele quer o Estado forte para oprimir você. Júlia, doutor Olavo está aqui conosco também, Olavo Pellegrina Júnior. Fala, Olavo, deputada Júlia Zanata na tua escuta. Deputada, muito bom conversar com a senhora. Aqui, o que ocorre na Venezuela, que a senhora relatou, já ocorre no Brasil na tentativa de se colocar uma expressão chamada discurso de ódio. A senhora deve ter notado nas falas do STF, sempre, em especial do Tribunal Eleitoral, punindo uma questão chamada discurso de ódio. Não há tipo penal para discurso de ódio. É uma questão vaga. Qual a recepção, a senhora mencionou da sua atuação no exterior, levando na Europa, no Parlamento Europeu, no Tribunal, qual a recepção e qual o resultado prático que a senhora enxerga que o Brasil pode receber fruto dessas denúncias internacionais e da própria atuação do Legislativo, que é tão oprimido, tanto pelo Executivo brasileiro, tanto como também pelo Judiciário? O que a senhora enxerga de resultado prático para que o povo brasileiro possa ser libertado? Obrigada, Olavo, pelas considerações, né? Um bom dia para ti. Bom, em alguns países, sabe, Olavo, já existe isso, o chamado hate crime, né? E aí é um negócio muito subjetivo e eu espero que não aconteça isso no Brasil. Bom, sobre a nossa viagem ao exterior, essa, né, mais especificamente para a Europa, que eu fui na primeira que tivemos em novembro e que fomos muito atacados por essa viagem, inclusive, porque se você notar ao longo aí das últimas décadas, a esquerda sempre fez isso. Viajou ao exterior, acessou organismos internacionais para fazer denúncia contra seus adversários e para dominar o debate público internacional. Porque hoje, se a gente for ver o que falam do Brasil lá fora, da política, né, do que está acontecendo na política,
as pessoas se baseiam pelo que fala a grande mídia deles, que se baseou no que a nossa grande mídia falou, correto? Então, nós estamos ultrapassando essa barreira, isso já vem sendo feito, como falei aqui, pelo Eduardo Bolsonaro, muito antes dessas nossas viagens de agora, desde que ele fazia isso, desde que o pai dele era presidente. Então, ele está ultrapassando essa barreira de domínio da esquerda do debate público. Então, um dos nossos objetivos é fazer com que o que realmente acontece, porque nós não trabalhamos com narrativa, nós trabalhamos com fatos, o que realmente acontece seja visto pelo mundo. Para, por exemplo, acontecer o que aconteceu. Elon Musk, né, um bilionário aí, que ele é sul-africano, mas enfim, tem cidadania americana, passa a discutir o que está acontecendo no Brasil, né? Que a gente consiga dar eco ao que está acontecendo no Brasil. Agora, essa questão da responsabilização, por exemplo, nós fomos, na primeira vez que eu estive nos Estados Unidos em novembro, porque depois eles fizeram outra viagem esse ano que eu não consegui estar presente. Na primeira vez nós estivemos na OEA, lá em Washington, e logo depois, se você notar, o Messias, que é da AGU, né, do governo Lula, também esteve com o mesmo cara da OEA, certo? E agora nós fomos ao Tribunal de Haia, né? E nesse local, nesse Tribunal de Haia, para que as pessoas possam entender, o PSOL já esteve várias vezes lá. Já fizeram denúncia contra o Jair Bolsonaro, já fizeram denúncia recentemente aí contra o governo Tarcísio, questão dos policiais. Então, eles estão acostumados a acessar esses organismos internacionais muito mais do que nós. E eles estão um pouco, vamos dizer assim, surpresos que nós estamos fazendo isso também, para que não seja uma discussão de um lado só. Porque se nós não vamos lá e mostramos o que está acontecendo no Brasil, eles vão ficar com a versão do PSOL, vamos dizer assim. Agora, as consequências dessas denúncias que nós temos feito, nós precisamos aguardar, né? Nós não sabemos o que vai dar. Agora, com certeza, algum resultado já teve na questão de dominar o debate público. Júlia, Ricardo Melão também está conosco. Melão, Júlia Zanata na tua escuta. Deputada Júlia, bom dia. Deputada Júlia, queria saber o seguinte, houve aí esse projeto, o PL da censura, foi retirado de pauta definitivamente pelo Arthur Lira, mas ele disse que iria convocar um novo grupo de discussão para retomar esse assunto. Eu queria saber de você, que está aí vivendo o Congresso, a Câmara dos Deputados, enfim, isso seria mais uma resposta para simplesmente enterrar de vez essa proposta, ou há a intenção de formar mesmo um novo grupo para retornar esse assunto mais uma vez? E sabe-se lá Deus em quais condições e propostas? Eu vi uma declaração do presidente Arthur Lira e achei satisfatório, inclusive, porque na primeira vez eu senti que ele estava muito empenhado em ajudar na aprovação do PL 2630. Creio que agora ele entendeu que porque foi um dos momentos na Câmara dos Deputados, desde que eu sou deputada, né, que eu entrei o ano passado, que teve mais apelo popular, pressão popular para cima dos deputados. Então, creio que ele entendeu que não há clima nenhum para votar esse PL 2630, que a gente chama de PL da censura, e eles chamam das fake news, né? Principalmente porque, para começar, o relator é um comunista, Orlando Silva. Então, tu imagina, um comunista de relator do PL das fake news. Coisa boa não é, né? E todo mundo fala, mas o Orlando, ele é um cara muito do debate, um cara muito... Não, um dia eu sentei na CCJ, o cara começou a falar da minha tiara. Então, assim, você já sabe, para ele a minha tiara ia ser um negócio de nazismo, de fascismo, e deu. Daqui a pouco eu não ia poder mais nem aparecer com a minha tiara. Então, existiam coisas ali dentro. Para mim, o projeto era todo ruim. Todo ruim, não precisa regulamentar coisa nenhuma. O povo ali na Câmara dos Deputados tem muita mania de querer regulamentar tudo. Eu não acho que esse seja o caminho. Não somente com a questão
com essa questão da liberdade de expressão, né, que jamais deveria ser regulamentada, com outras também. Eu entendo que o Arthur Lira, com aquela declaração, eu não falei com ele a respeito, mas eu entendo que ele sabe que não existe clima, ele mesmo falou com essas palavras, que levou ao Colégio de Líderes essa vontade, porque o Pacheco acenou lá no Senado que iria, né, que teria boa vontade para passar, e ele, em contrapartida, falou que não tem clima, que levou para o Colégio de Líderes e não tem clima. Agora, se vão criar um grupo de trabalho aí para discutir isso, vamos esperar os próximos dias. Eu acho que não precisa criar nada, porque já está bem claro que o povo não quer isso aí. Agora, Júlia, a gente tem batalhas pela frente e tem 21 de abril agora, próximo domingo, Copacabana. A tua expectativa é que a gente consiga bater, né, aquele maravilhoso público do ponto de vista do volume de pessoas, do que aconteceu na Paulista. Tua expectativa para o próximo domingo, Júlia? Olha, eu acho que... Espero que a gente bata, mas a Paulista foi assim, o pessoal estava esperando por um momento de ir às ruas, certo? E quando o Bolsonaro chamou, muitas pessoas, enfim, saíram de seus estados para ir para São Paulo. Agora eu já não sei se isso vai acontecer no Rio de Janeiro, mas espero que sim, e que as pessoas, e que isso seja feito em várias cidades do Brasil, né? Não sei se o presidente vai ter essa disposição, acredito que sim, mas seja feito em várias cidades do Brasil, porque nós precisamos colocar o povo na rua para mostrar que a gente tem força. Foi isso que manteve Bolsonaro 4 anos como presidente. Pode ter certeza, você que está em casa, que você foi em alguma manifestação e às vezes você fala, mas não serviu para nada. Serviu. Serviu porque se não tivesse o povo na rua, Bolsonaro não teria ficado 4 anos. Ele só ficou porque eles sabiam que ele tinha o povo ao lado. E provavelmente já estaria preso se não fosse o 25 de fevereiro da Paulista, né? Tem essa também, né, Júlia? Muito bem. Eu acho que prender Bolsonaro, eles estão vendo que é um grande tiro no pé. Exatamente. Júlia, para você, boa semana, muito obrigado. A audiência gosta muito da tua participação. Só dá uma olhada no chat, o quanto você é querida pela nossa audiência, viu, Júlia? E é fundamental. Isso que eu tô sem a minha tiara, né? Pois é. Mas é porque mostra que é você, não é a tiara, né, Júlia? Mostra que é você. Vocês sabiam que eu, no Parlamento Europeu, ali eu fiz o meu discurso, quem quiser acessar, tá lá nas minhas redes sociais, e a minha mala não chegou 48 horas depois de eu pousar lá na Europa. Então eu fui sem, e no Twitter começaram a falar que eu não tinha usado a tiara, porque senão eu seria presa lá, por apologia ao nazismo. Então, assim, é cada coisa que falam, mas eu queria mandar um grande abraço aí para todos que estão nos ouvindo e assistindo. Você é muito querida aqui, Júlia. Boa semana para você. Obrigada, fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.